Eu queria abrir a nossa Bíblia, né? Vamos ler em Mateus 11, do 28 ao 30, que diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O texto que a gente acabou de ler, ele começa no versículo 28 com um convite. Esse convite diz claramente: vinde a mim. E convidar e ser convidado, né? Fazer convite ou receber convite faz parte do nosso dia a dia, faz parte da nossa vida, né? Todos nós ou convidamos alguém ou fomos convidados por alguém. E se você pensar, talvez pode até concluir que ser convidado seja melhor do que convidar, né? Porque convidar requer que você cuide bem, que você trate bem o seu convidado. Aquele ditado popular: quem convida, dá banquete. E ser convidado demonstra laços de afeto, demonstra proximidade e demonstra algo em comum. Se nós pensarmos aqui, inúmeras vezes na nossa vida nós fomos convidados. Fomos convidados para inúmeros aniversários, né, de pessoas queridas, de crianças, de jovens, de adultos, né, de idosos. Fomos convidados para conhecer um recém-nascido, aquela frase tradicional, né, venha conhecer o novo membro da família, né? Fomos convidados para casamentos, para bodas de ouro, para bodas de prata. Fomos convidados para cerimônias de formaturas. E até mesmo nós participamos de convites informais, né, pessoais, né? Passa lá em casa para nós conversarmos. Passa lá em casa para nós tomarmos um café. Passa lá em casa para nós almoçarmos, né? Nesse texto que a gente leu, de Mateus 11, 28 a 30, a gente tem um convite, e esse convite é: vinde a mim. Quem realiza ou quem propõe esse convite? Esse convite, ele é dado pelo nosso Senhor Jesus. Quem são os convidados, né? Quais são as pessoas a que se destinam esse convite? Esse convite, ele é entregue, ele é dado a todos aqueles que se encontram cansados e sobrecarregados. Não é um convite para pessoas descansadas, não é um convite para pessoas fortes, não é um convite para pessoas de bom preparo físico. Todos os que se encontram cansados e sobrecarregados são convidados pelo Senhor Jesus. E que tipo de convite é este? Esse convite não é um convite para um evento, como normalmente nós participamos, para cerimônias, para aniversários, para festas. Esse é um convite pessoal, é um convite de Jesus que nos chama a Ele, que nos convida a Ele, para que possamos ir em direção a Ele. É um convite para que possamos caminhar em direção ao Senhor Jesus. Antes da gente começar a nossa reflexão, eu queria que você pensasse, dentre tantos homens da nossa história, que já existiram ou atuais, os contemporâneos, né? Homens bons, homens dignos, homens cujas ações nós podemos imitar, homens que nos deixaram legado. Você já percebeu alguma vez eles se dirigindo a eles mesmos, a convidando para que pudéssemos ir a eles? Ou que talvez você possa perceber que algumas vezes eles apontaram outras pessoas, ou eles apontaram práticas religiosas, ou eles apontaram uma religião. Você conhece alguém que ao longo da sua trajetória
ele pudesse dizer: vinde a mim, me buscai, me procure, né? Diferentemente de todos os homens, Jesus ele deixa bem claro: vinde a mim. E na trajetória do Senhor Jesus, não foram poucas vezes, inúmeras vezes, ele convidou as pessoas. Ele chamou as pessoas para ir em direção a ele. Em João 6,35 diz: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Jesus ele se qualifica aqui como pão, ou seja, aquele a quem devemos alimentar. Ele é a fonte do nosso alimento, as suas palavras trazem vida. João 4,14 diz que aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, e pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Jesus aquele faz um convite dizendo que ele tem uma água e que essa água é suficiente para saciar a sede do homem, dizendo que se ele beber dessa água, nunca mais terá sede. Jesus ele coloca lá em João 14,6 que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus ele faz um convite dizendo que ele é o caminho, que ele é onde nós devemos andar. Ele não é o ponto final, ele é a estrada a que a gente deve seguir. Jesus fala que ele é a verdade. Ele convida você mostrando que dentre tantas verdades que são promulgadas, ele é a única verdade. Jesus fala que ele é a vida, que nele nós temos vida e vida em abundância. Nosso Senhor Jesus, ele coloca nesse texto: vinde a mim, e ele tantas vezes ele convida o homem para se encontrar com ele. Eu queria refletir com você nessa noite, por que Jesus ele faz um convite tão específico? Porque esse convite, ele é pessoal, ele é para um grupo de pessoas, ele não é para fortes, como eu falei, ele não é para descansados, ele é para pessoas que são classificadas como sendo cansados e afadigados. Por que Jesus faz esse convite específico? Primeiro, porque ele nos apresenta, ele sabe que há cansaços, que uma noite de sono bem dormida não é capaz de gerar descanso. Há cansaços que medicamentos não podem resolver. Há cansaços que um bom banho e uma boa noite de sono não é capaz de resolver. Há cansaços que não são externos, não são a flor da pele, mas são internos. Há cansaços que não são superficiais, mas são profundos. Há cansaços que nos tiram o vigor e nos conferem peso. Há cansaços que nos fazem desistir da vida. Há cansaços que nos fazem romper com as relações pessoais. Há cansaços que nos fazem desistir de nos relacionar com pessoas que nós amávamos. Que tipo de cansaço é esse? Jesus fala que esse cansaço é aquele que atinge a nossa alma. Jesus ele vai propor para a gente solução para esse cansaço. Ele vai dizer que nele há descanso para a nossa alma. Nele há alívio para as pressões que são submetidas à nossa alma. Primeiramente, então, Jesus ele apresenta para nós, e todos nós sabemos, que há cansaços que não são resolvidos pelas formas tradicionais que conhecemos. Esse cansaço, ele atinge a nossa alma. Por que Jesus, então, ele faz esse convite específico? Segundo ponto para a gente pensar, porque somente descansado em Jesus você consegue enfrentar as pressões e as lutas diárias. É preciso estar descansado para poder se submeter a prováveis cansaços. Para que a gente possa lutar, a gente deve estar com ânimo,
a gente deve estar descansado. Por isso que Jesus ele nos convida a descansar nele, porque havendo descanso, a gente vai conseguir enfrentar as pressões do nosso dia a dia. Jesus, ele é capaz de revigorar você, ele é capaz de revigorar as suas forças. Isaías 40, 29 diz que ele faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem vigor. No versículo 31 diz: os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Esse ponto que eu queria deixar com você é o seguinte: você só consegue lutar, você só consegue estar ativo, estar com ânimo, se você estiver descansado. Você consegue só enfrentar as pressões do dia a dia se você estiver descansado em Jesus. Terceiro ponto, por que Jesus faz esse convite específico? Segundo o texto, Jesus ele é o mestre. Jesus ele é o professor que nos ensina a viver de forma humilde e mansa. O versículo diz: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Nós não nascemos humildes, nós não nascemos mansos, nós nos tornamos mansos e humildes aprendendo com Jesus. Jesus, ele é o mestre, Jesus, ele é o professor que nos ensina a andar de forma mansa e humilde. Viver de forma mansa e humilde nos faz superar os eventuais cansaços que a gente tem. O Salmos 37, 11 diz: os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Mateus 5, 5: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Miqueias 6, 8 diz: ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Jesus ele nos ensina como professor, como mestre, olhando para o seu exemplo, a viver de forma mansa e de forma humilde. Vivendo de forma mansa e de forma humilde, a gente supera os eventuais cansaços dessa vida. Jesus faz esse convite porque há um cansaço da nossa alma. Jesus faz esse convite porque somente descansados nós conseguimos superar os cansaços, as lutas. Jesus faz esse convite dizendo que ele é o mestre, que ele é o professor, que nos ensina a viver de forma mansa e humilde. E o quarto ponto que eu queria deixar para finalizar: por que Jesus faz esse convite tão específico para pessoas tão classificadas como cansados e afadigados? Porque o descanso não é um lugar, o descanso é uma pessoa, e essa pessoa é Jesus. O descanso não é um lugar, o descanso é uma pessoa. Mateus 12, 8 vai dizer que Jesus é o Senhor do sábado. O Filho do Homem é Senhor do sábado. O sábado é o dia do descanso. Quem te faz esse convite é o Senhor do descanso. Salmos 91, 1 diz: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Você e eu, todos nós, só encontramos descanso na pessoa de Jesus. Eu disse a você então, para finalizar, que esse texto que a gente leu, ele nos mostra um convite, dentre tantos convites que o Senhor Jesus fez.
Eu queria dizer que esse convite, vinde a mim, se aproximai de Jesus, né? Busquem a Jesus. Por conta das aflições da nossa alma, ele tem um convite complementar. Eu queria dizer para você que não basta somente se achegar a Jesus com os seus problemas, com as suas aflições, mas esse texto que nós lemos, ele nos apresenta um segundo convite. Ele se complementa com o segundo convite. E o segundo convite é o seguinte: tomai sobre vós o meu jugo. Tomai sobre vós o meu jugo. Que jugo é esse que ele quer nos mostrar? O jugo, como conhecido por tantos, ele é um aparato de madeira que une dois animais, geralmente bovinos, né? E esses dois animais, eles trabalham paralelamente um ao outro, e a gente chama isso de jugo, né? Os dois animais vão fazer as suas atividades, vão arar a terra paralelamente. O que Jesus quer nos mostrar é que não basta você apenas se achegar a Ele, isso é apenas o início. O que Ele quer da nossa vida, o que Ele quer da sua vida é que você esteja paralelo a Ele. Tal como esses animais andam paralelos um ao outro, o que Jesus quer é que, acima dos problemas que a nossa alma tem, que nos afligem, que nos entristecem, que nos desmotivam, que perturbam a gente, que nos fazem dormir bem, que dormimos e acordamos com eles, que os remédios não conseguem resolver. Porque Jesus quer nos mostrar que eu e você, a gente precisa estar conectado a Ele. A gente precisa estar ligado a Ele. A gente precisa estar como o jugo dos animais, paralelo a Ele. Eu convido você nessa noite, nesse momento em que você está ouvindo essa mensagem que não é minha, é a mensagem da palavra do Senhor, é uma mensagem que sai da boca de Jesus. Os dois convites para você e para mim, para todos nós, são os seguintes: vinde a mim, se aproximai de mim, chegue perto de mim. E agora o segundo convite: esteja paralelo comigo, ande comigo. Acima de tudo, faça um relacionamento, tenha um relacionamento comigo, me busque, caminhe junto de mim, caminhe paralelo comigo. Jesus te convida a você abrir seu coração, Jesus te convida a você se aproximar dele, trazer a ele as suas aflições, mas ele te convida também a caminhar, a ter uma vida paralela à vida dele. Que o Senhor te abençoe, para que você possa entender esse texto, para que você possa entender essa mensagem, a mensagem de Jesus, te convidando para se aproximar e para viver ao lado dele. O Senhor te abençoe.